Olá, a Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal está dividida no debate de um projeto da senadora Cátia Abreu que define novas regras para a operação de portos privados. Quem conversa conosco sobre o assunto é o vice-presidente da comissão, o senador Lobão Filho. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Estar aqui com você. Nós é que agradecemos, o prazer é nosso. Senador, explica pra gente essa história direito, porque até onde eu saiba, Porto é um dos pontos fracos da infraestrutura brasileira, não é isso? Eu diria que é um ponto fundamental e um dos mais importantes da logística de exportação e importação da economia brasileira. E o projeto da senadora tem o objetivo justamente de arranjar uma saída para essa fragilidade de infraestrutura, não é? Tânia, é interessante. O que a gente imagina que é o óbvio, eu descobri na nossa comissão, quando começamos a debater o assunto, de que não é tão óbvio, que as opiniões são inteiramente divergentes e muito bem equilibrado e dividido o plenário da comissão em um grupo de senadores que é contra e um grupo de senadores que é a favor. E quais são as verdades? Quais são os pontos de vista? Bom, para você ter uma ideia, o projeto da senadora Cátia Abreu, e aí eu digo com tranquilidade que nós não estamos discutindo oposição-governo, governo-oposição, nós estamos discutindo um tema extremamente relevante para o país, teve, através do seu relator, o voto contrário. Então, já começa que o voto ao projeto foi contrário pelo relator, que foi o senador Jorge Viana. Já começou entre o autor do projeto e o relator, né? Exatamente. O senador Jorge Viana fez um parecer contrário. E eu descobri ao longo das discussões que as opiniões estão muito bem divididas. Os que defendem, como a senadora Cátia Abreu, que os portos privados possam também operar cargas de terceiros e cargas diversas, perceba que hoje a legislação permite que existam portos privados. A Vale do Rio Doce, por exemplo, tem um porto privado no Maranhão. É o Porto da Madeira. Ela opera a sua carga ali de forma privada. Ela que construi o porto, ela que opera. Mas a legislação permite que ela opere também cargas afins de terceiros. Então, se alguém chegar lá com minério de ferro, permite que seja exportado pelo porto da Vale do Rio Doce. Mas, se eu chegar com uma carga de banana, não pode. Então, só pode para aquele tipo de carga. Isso é alguma restrição histórica? Teve algum momento na história do país em que isso era compatível? Não, foi o contrário. Em algum momento do país foi permitido que tivesse um porto privado, porque antes não poderia. E neste momento em que pôde ter um porto privado, aconteceram as restrições e as limitações. Muito bem, a senadora Cátia Abreu agora quer abrir o leque. Eu queria pedir perdão e desligar meu celular. Fica à vontade, senador. Queria abrir o leque para que todos possam operar cargas de terceiros. Para quê? Para viabilizar investimentos em portos. Para que grupos de empresas possam se unir de forma consorciada, ter a capacidade financeira de fazer um porto, que é algo extremamente oneroso. Construir um porto hoje não é uma empreitada para qualquer empresa. Poucas empresas no Brasil têm condições de fazer um empreendimento como esse. Petrobras tem, Vale do Rio Doce tem, mas aí você conta nos dedos da mão pessoas que têm. Ike Batista tem, mas aí você já começa a acabar as opções de empresas com porte financeiro suficiente para construir um porto. Então, na tese da senadora Cátia Abreu, no momento que abre cargas para terceiros, aí já teremos empreendedores, empresas consorciadas e teremos mais alternativas de portos para exportar e importar mercadorias para o Brasil e do Brasil. E portos mais modernos, né? E, consequentemente, portos mais modernos. E aí vejo eu maior competitividade, obrigando o setor público a incrementar a eficiência dos seus portos para poderem competir. Redução do custo do Brasil. Então, eu sou favorável à ideia. O governo é contra. E alguns senadores são contra. Por quê? O governo é contra porque acha que estes portos irão prejudicar os portos públicos. Portos públicos esses que não têm investimentos já há algum tempo. Estão alguns ultrapassados, estão precisando de investimento e que o governo federal, na minha ótica, tem dificuldades de aportar recursos nesse porto. Então, é uma bela alternativa abrir para a iniciativa privada. Eu acho que a iniciativa privada é a maior interessada, já que é ela que exporta e que importa mercadorias, e o país só tem a ganhar com isso. Essa é a minha visão. Vamos ver o que vai dar na próxima reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, porque o senador Romero Jucá, em nome do governo, pediu vistas do processo. E aí nós vamos voltar a debater. Foi acordado, faremos várias audiências públicas para discutir profundamente isso,
porque isso afeta profundamente 200 milhões de habitantes brasileiros. E é determinante na nossa economia. Determinante. Como é que você escoa a produção? Claro, né? escoar de forma eficiente e barata. Para ter competitividade num mercado internacional cada vez mais difícil. Mais globalizado e cada vez mais buscando eficiência e baixos custos. E consumindo para poder ser menos, competitivo. Como nos países da Europa, que a gente está vendo essa crise desde 2008, quer dizer, a busca de mercado ficou bem mais acirrada, né, claro. Senador? E todo mundo busca diminuir custos para poder ser competitivo. Senador, e a tramitação desse projeto é terminativo na CAI? Acredito que não, deve ir para a infraestrutura, né? Vai para a infraestrutura e vai também para a CCJ. Então... E aí iremos ter essa audiência pública, diga-se de passagem, foi pedida de forma conjunta entre as 3 comissões. Então nós vamos discutir em uma audiência pública conjunta com as 3 comissões. E aí acelera todo o processo de decisão. Acelera, porque né? aí a gente esgota o debate. Senador, o senhor, vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal, no nosso programa, no momento em que dívida de Estado, pacto federativo, então assim, vamos dizer, bombando, né, o assunto da casa, gostaria de saber uma opinião do senhor. A renegociação de dívidas até agora, o Senado é bem sensível a essa questão, né? Mesmo porque a gente tem muitos parlamentares aqui que têm experiência da administração de estados. O senhor acha que essa discussão da refinanciamento de dívida dos estados pode puxar a questão do Pacto Federativo, que é uma questão também delicada e complexa? Acho. É a sua expectativa? A minha expectativa é que haja uma grande discussão. O que eu tenho percebido, eu participei ativamente do governo do Estado há 20 anos, o que eu tenho percebido é que houve e há uma grande concentração de recursos nas mãos do ente federativo, do governo federal, e um esvaziamento das receitas dos governos dos estados. E eu tenho percebido que, para piorar essa situação, os governos estaduais e os municípios, consequentemente, têm recebido cada vez mais atribuições e responsabilidades, tanto na área da saúde quanto na área da educação. E essas atribuições e essas responsabilidades nem sempre vêm junto com os recursos. Então, o que está acontecendo é que os estados estão minguando sua capacidade de investimento, eles acabam sendo limitados a custear a máquina e fazer com que o Estado não pare, mas perderam completamente a capacidade de investir em novas estruturas, em novos serviços, ou sequer na melhoria do que já está existente. Eu tenho percebido a agonia profunda da minha governadora, do meu estado, governadora Rosiana Sarney. Percebi com essa reunião que houve agora, essa semana, onde estiveram presentes 18 governadores do nosso país. É expressivo, né? Na residência da governadora Rosiana Sarney, para discutir 3 pontos fundamentais. Primeiro, royalties. É preciso haver uma divisão do royalties no país. Isso aí é uma discussão, apesar dos senadores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo estarem estrebuchando no plenário, os outros estados, o povo do meu estado, por exemplo, não abre mão de participar da receita do royalties do pré-sal, que serão significativos, é um recurso significativo. Ora, nós vamos permitir que esses recursos vão todos para o Rio de Janeiro ou todos para o Espírito Santo? Não vamos permitir. Vamos dividir os recursos provenientes da receita do petróleo descoberto do pré-sal. Então, esse foi um dos temas. Outro tema é o limite de endividamento dos estados. Todos os estados estão endividados até a sua capacidade máxima de pagamento. A legislação limitou recentemente em 12% da receita. Então, todos os estados, se não tivesse essa limitação, alguns estariam pagando 20% da receita. Está limitado em 12%. Mas 12% simplesmente arrasa financeiramente todos os estados. Então, é preciso rediscutir este endividamento do Estado para com a União, para dar condições ao Estado de poder desenvolver-se, investir nas suas necessidades. E o terceiro ponto foi a discussão do PLS 300, que está aqui tramitando no Senado, que iguala todas as polícias estaduais à polícia de Brasília, a polícia militar de Brasília. No momento que isso aconteceu, por exemplo, o Maranhão tem 8 mil soldados, que merecem esse aumento. Mas é preciso estudar com muita responsabilidade, e é esse o temor dos governadores, é que esta carga adicional na folha de pagamento seja impagável com as atuais condições financeiras dos estados. Ou seja, os governadores têm o medo de que esta medida inviabilize as finanças públicas de cada estado. Então, por isso tiveram 18 governadores presentes ali. Medidas justas, como o senhor diz, piso salarial de professor, quer dizer, são temas importantes, fazem parte
parte das políticas públicas. E a gente, como contribuinte, aproveito para perguntar para o senhor também, para encerrar nossa entrevista, essa dicotomia de informação. Você tem um Estado ou uma União que arrecada batendo recordes históricos, como aconteceu em janeiro desse ano, passando de 102 bilhões, e estados e municípios que não conseguem executar as políticas públicas. Então, a gente, como contribuinte, fica um pouco perdida. O que é que o senhor acha dessa dicotomia, senador? Essa dicotomia é tudo quanto o governo federal não quer ouvir e tudo quanto os governadores querem discutir, debater e reivindicar. Então, é preciso haver uma discussão muito madura, uma discussão muito séria. Eu ainda vou mais além. Eu acho que a atuação do Estado é mais presente nas prefeituras. Então, eu sou um político municipalista. Eu acho que o prefeito, bem controlado, bem fiscalizado, ele está mais próximo da sua comunidade, conhece melhor os seus anseios, portanto, deveria ser o principal instrumento das políticas públicas no Brasil. Então, essa é uma forma de pensar muito minha, não é todo político que pensa assim. Eu penso assim. Eu acho que não deveria ser concentrado demais no poder central, deveria ser mais distribuído para as prefeituras. Então, as prefeituras deveriam ter ação mais eficaz e mais efetiva em cima da sua cidade, da sua população. Então, mas para tudo isso é preciso haver uma grande discussão. E aí voltamos para o Pacto Federativo. Aí nós voltamos para o Pacto Federativo. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Nós estivemos conversando com o vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal, o senador Lobão Filho. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento. E se você quiser falar conosco, 0800 61 2211 ou www.senado.gov.br/TV.